Olá, meu nome é Yuri Mendes e junto com as alunas Giovana de Paula e Sofia Rabelo, iremos apresentar sobre o tema Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa em Sala de Aula, a polissemia em contexto de uso. Então, antes de falar especificamente sobre o Dicionário Aurélio, é importante definir o que é um dicionário, né? Então, podemos designar o dicionário como um conjunto de vocábulos de uma língua ou de termos próprios de uma ciência ou arte dispostos alfabeticamente. E o objetivo em si do dicionário é apresentar os mais variados registros de uma língua e apresentar o maior número possível dessas variedades. Falando agora sobre o dicionário Aurélio e o ensino, nesse trabalho a gente estudou sobre o dicionário impresso e o dicionário digital. Iremos apresentar propostas do ensino do dicionário Aurélio dentro da sala de aula. O dicionário impresso observado foi da 8ª edição, 2010, e o digital foi da 5ª edição, 2019. Tanto um quanto o outro apresentam público-alvos parecidos, que são estudantes profissionais e pessoas que no dia a dia precisam ter à mão uma ferramenta útil para esclarecer uma dúvida ou saber o sentido de uma palavra. Ao longo do tempo, a lexicografia pedagógica ela veio desempenhando pesquisas, propondo o desenvolvimento de novos dicionários e glossários com fins pedagógicos, e ele também privilegia a análise do estudo dos dicionários já existentes, de forma a promover discussões sobre os mais variados aspectos de cada dicionário. Há recursos essenciais para o ensino da língua, que podem instruir o aluno em uma determinada língua e introduzir o conhecimento necessário de maneira mútua. Para que isso ocorra, o docente ele precisa se embasar em algo, ele precisa trazer novos caminhos para os estudantes. E nessa obra, conheceremos um pouco mais sobre as vertentes necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra com êxito, a fim de provocar o interesse do estudante pela representatividade lexical, estrutural da língua e da sua utilização. É necessário também que tenhamos enfoque maior no ensino lexical, e não só no que diz respeito às suas características morfológicas e semânticas, mas também na perspectiva da construção textual. Portanto, a pesquisa ela está mais voltada para o ensino do dicionário Aurélio, desenvolvido por Aurélio Buarque de Holanda, que cada vez mais alcança um grande número de jovens e adultos, e mostra a grande importância do uso do dicionário por parte desse público. E é por isso que o público-alvo escolhido para ser estudado nesse trabalho foram os jovens e adultos falantes de línguas latinas que estão no nível intermediário. Então, nesse sentido, delimitando os dados a serem estudados, a pesquisa ela dará um enfoque maior ao tema da polissemia, tendo como público-alvo esses adolescentes e adultos latinos que se encontram no nível intermediário. E também será feita uma descrição dos aspectos macro e microestruturais do dicionário Aurélio, assim como também falaremos sobre a polissemia, que é o próximo assunto. Então, vamos falar um pouquinho sobre polissemia e o contexto de uso, né? A polissemia é um recurso essencial, já que, quando bem compreendido, possibilita um maior dinamismo na construção do texto. Como cita Antunes, né? A polissemia ela faz parte da nossa competência lexical e mais básica, e logo ela é um recurso linguístico imperativo para que um aprendiz de português, como segunda língua, possa se comunicar clara e habilidosamente. Antunes cita isso em seu livro, no ano de 2002, na página 157. A polissemia, Margarida vem trazendo o conceito de polissemia também como só o contexto em que cada palavra se encontra nos permite delimitar com exatidão qual o significado da palavra e resolver, assim, casos de ambiguidade de interpretação dessas palavras. Então, dentro de um contexto de sala de aula, podemos ver que a polissemia é apresentada como a capacidade de uma única palavra apresentar mais de um significado, sendo possível estabelecer ali uma ligação entre esses significados. Então, vamos ver na prática como isso acontece.
podemos ver que eu trouxe 3 exemplos. Nos 3 exemplos aparece a palavra mão, só que essas 3 palavras têm significados totalmente diferentes. Como podemos ver no exemplo 1, a mão dele está machucada. Exemplo 2, essa via de mão dupla. E exemplo 3, passaram a mão na minha bolsa. Podemos ver que no exemplo 1, a palavra mão, ela representa parte do corpo humano. No exemplo 2, representa uma via de trânsito. E no exemplo 3, é o mais interessante, porque representa uma ação. Então, passaram a mão na minha bolsa, representação de roubar. Então, podemos ver que a palavra mão aparece 3 vezes e com sentidos totalmente diferentes. E isso é o que chamamos de polissemia. A seguir, a Sofia falará um pouco mais sobre contextos macro e microestruturais do dicionário Aurélio, que está sendo observado nessa pesquisa, e depois a Giovana de Paula falará um pouquinho mais sobre o dicionário Aurélio dentro do contexto de uso e sobre a polissemia. Olá, meu nome é Sofia e eu vou apresentar agora o aplicativo do Aurélio Digital. Ele foi lançado no ano de 2019 e a versão gratuita disponibiliza 50 pesquisas e a versão completa está disponível por assinatura. Nela existem mais de 8 outras funcionalidades, além da pesquisa do dicionário em si. O aplicativo vem com a proposta de ter um design intuitivo e ele também está disponível offline. Bom, o App Aurélio Digital traz todo o conteúdo da 5ª edição física e ele possui mais de 435 mil verbetes, definições e locuções. Quando alguém baixa o aplicativo pela primeira vez e abre ele primeira vez, a primeira coisa que é introduzida para o usuário é um tutorial, que é bem completo, tem mais de 3 minutos, e ensina a utilizar todas as funcionalidades do aplicativo e um dicionário em si, até mesmo um dicionário físico. Quanto aos aspectos macroestruturais, bom, essa é a tela inicial, quando nós abrimos o aplicativo, que apresenta a barra de pesquisa, para pesquisa de uma palavra, e também a palavra do dia, que é uma palavra que muda todo dia e de forma aleatória. E aí nós temos uma breve definição e é possível clicar nela para ver a definição completa do verbete. Nós temos então um menu com dicionário A a Z, conjugador de verbos, sobre o dicionário, favoritos, histórico de busca. Na seção sobre o dicionário Aurélio, nós temos várias funcionalidades muito úteis. Temos os prefácios da 1ª à 5ª edições, que são os prefácios da edição física do Aurélio, que estão disponíveis em formato de PDF. Temos a tabela de transcrição fonética, que é uma transcrição dos sons utilizados, uma descrição dos sons utilizados nas transcrições do dicionário. E essas transcrições utilizam uma adaptação do alfabeto IPA, a chave de pronúncia das transcrições das palavras estrangeiras, as abreviaturas, siglas e sinais trazem por extenso todas as abreviaturas que aparecem ao longo do dicionário. Temos também a bibliografia, o formulário ortográfico, que traz as regras ortográficas e de organização, de acordo com a Academia Brasileira. E a nomenclatura é uma lista de termos gramaticais e uma breve explicação deles. E temos os créditos também. Nós temos também o conjugador de verbos. De novo, com a questão de ser bem acessível, o dicionário traz tanto uma explicação do que é um verbo. Então, o verbo é uma classe gramatical que tipicamente indica ação, etc. Como também a preocupação em ensinar como usar o conjugador.
Nós temos também o dicionário A a Z, que traz mais uma estrutura semelhante aos dicionários físicos tradicionais, onde é possível ver todas as entradas em ordem alfabética. É possível navegar por letra e depois procurar a palavra na lista. Também existem as funcionalidades dos favoritos e do histórico de busca. O histórico de busca, claro, permite acesso rápido às palavras já consultadas. E os favoritos permite salvar as definições que alguém achar útil para procurar depois. É uma funcionalidade que pode ser muito utilizada em sala de aula, pois permite a procura dessas palavras no momento de preparo da aula e o fácil acesso no momento da realização da aula. Quanto aos aspectos microestruturais, nós temos aqui o verbete em si, e ele traz a pronúncia. Ele não traz a transcrição completa da palavra, apenas algumas características, como, por exemplo, aí o E fechado, ao contrário do E aberto. Mas nós temos a pronúncia em áudio. Temos também a composição da palavra, então, verbete vem de verbo mais et, e a classificação e o gênero. Quanto à etimologia, ela não está disponível em palavras compostas. Então, nós não temos a etimologia de verbete, mas se pesquisarmos por verbo, aí sim nós temos a etimologia, do latim verbo. Nós também temos algumas definições mais terminológicas, como, por exemplo, ali nós podemos ver a utilização do verbo no sentido religioso, também no sentido dos estudos linguísticos, e o dicionário traz também brasileirismos. Bom, quanto à polissemia em si, nós podemos ver aí do momento de pesquisa, por exemplo, uma polissemia clássica, né, a manga. Nós temos os índices 1, 2 e 3, que são homógrafos de origens distintas. Então, aí no 1, nós temos parte do vestuário, filtro afunilado e qualquer peça de fórmula tubular. Esse verbete já contém polissemia, só que todas essas definições vêm de uma mesma origem. Para definições de outras origens, nós podemos voltar lá na pesquisa ou clicar em verbetes relacionados, ali no fim da página. E aí ele traz as outras indexações para manga. Para polissemias mais complexas, nós temos, por exemplo, nos verbos, uma divisão por tipo de verbo, então verbo transitivo direto e indireto, intransitivo, pronominal, transitivo circunstancial, etc. Nós temos também as locuções verbais e, ao fim de todos os verbetes contendo verbos, nós temos também a conjugação verbal. Bom, como a Emily já tinha falado, o mais importante da polissemia é o contexto em que aquela palavra se realiza. E o dicionário Aurélio, ele é muito completo nesse sentido. Então, por exemplo, na palavra tocar, nós temos 45 definições, apenas 4 delas não trazem exemplos. Nesses exemplos, a gente pode ver o contexto, de fato, em que a palavra é utilizada, né? Então, por exemplo, temos aí nos sentidos de som e música, né? Por exemplo, tem ainda o talento de tocar piano, o sino tocava às 6 badaladas, na praça a banda toca, além de, por exemplo, comover, sensibilizar, abalar, impressionar. A notícia tocou-a profundamente. Ou então, estar junto de o Rio Grande do Sul toca o Uruguai. Em cada um desses exemplos, nós podemos ver como a polissemia funciona
e os distintos significados dessas palavras. Sou Giovana de Paula e agora falaremos sobre o uso do dicionário Aurélio em sala de aula. Bom, segundo Gomes, 2011, não há como falarmos do uso do dicionário sem considerarmos que a aquisição lexical estará em jogo. A leitura e a aquisição de conhecimentos são duas atividades cognitivas que se interligam. Precisamos observar quais são os procedimentos essenciais para o uso do dicionário para que tal consulta motive os alunos e traga a eles a autonomia necessária. Precisamos pensar nas estratégias para que o uso do dicionário seja eficaz. Gomes também nos lembra que é necessário haver, além de uma sequência de procedimentos, propósito de aprendizagem. O dicionário possui aspectos lexicais e gramaticais que requerem aprendizado insubstituível. Na sala de aula, é claro. Além das informações gramaticais contidas em cada verbete, com o objetivo de aprimorar o léxico do aluno e também atribuir com seu desenvolvimento acadêmico. O primeiro passo para se trabalhar com o uso do dicionário em sala de aula é a escolha do dicionário e conhecer esta obra. O importante é que o professor ensine como se emprega o dicionário e como manuseá-lo. É necessário que o aluno conheça a macroestrutura do dicionário, seguido também pela microestrutura presentes em cada verbete no momento da sua consulta. Bom, uma das estratégias para o uso do dicionário, segundo Gomes, é encontrar uma palavra, compreender o significado da palavra, aprender a usar a palavra e, por último, utilizar esta palavra. A criatividade é essencial na construção do léxico. Com isso, o professor precisa propor estratégias criativas aos estudantes. Atividades lúdicas possuem resultados bem mais positivos em sala de aula, implicando em interações mais prazerosas e divertidas. Proposta de atividade. Nossa proposta de atividade terá como público-alvo latino-falantes, em contexto de imersão, sendo eles jovens e adultos, no nível intermediário. Intenção. Nossa intenção com a atividade é que o professor instrua o aluno, ajudando-o para que ele crie hábito de pesquisa, realizando um parâmetro entre o dicionário digital e o dicionário impresso. Suporte. Temos como suporte o ensino presencial, além do ensino à distância. Na charge trazida, temos uma ambiguidade, podendo nos trazer a ideia de uma polissemia. Nesta etapa, temos a proposta de atividade com as questões relacionadas à charge anterior, a fim de que os estudantes desenvolvam suas competências e aprendam o conceito de polissemia. Questões como: quais elementos de polissemia você encontrou na charge? Quais são os sentidos que você encontrou para o conceito barata? Explique sua resposta. Considerações finais. O objetivo do nosso trabalho foi realizar uma análise do dicionário Aurélio e suas atribuições no âmbito lexical da língua portuguesa, além de esclarecer o conceito de polissemia, algumas atribuições que o aplicativo Aurélio Digital nos traz e aspectos da macroestrutura, microestrutura e afins. Os dicionários, bem como o Aurélio, possuem implicações essenciais para o seu uso durante o aprendizado de línguas. Para isto, é preciso ter o hábito, a persistência e o desejo de investigação
de novas descobertas linguísticas, segundo Gomes cita em sua obra. Compreendemos que a utilização desta ferramenta é imprescindível em sala de aula, para quem almeja estudar a língua portuguesa. Bom, nós ficamos por aqui e esperamos que este trabalho tenha trazido muitas atribuições positivas para o uso do dicionário Aurélio. Um abraço.